Ansiedade. Você sabia que a sua ansiedade é fruto de um desequilíbrio da sua alimentação e deficiência de vitaminas e minerais? Nesse vídeo eu vou trazer para você o porquê que você está sentindo essa ansiedade e quais são as vitaminas e o que você tem que ter na sua alimentação para combater ela. Pessoal, eu quero que vocês entendam que a ansiedade que vocês sentem e que todo mundo já passou por isso tem fruto de deficiências da sua alimentação e de vitaminas específicas. Então assim, hoje eu vou explicar para vocês o ciclo vicioso da ansiedade. Primeiro, essa descompensação na alimentação de vocês vem através de um desequilíbrio, vocês não comem fibras. Não tem a fibra suficiente na alimentação de vocês. A baixa quantidade de ômega 3, a baixa quantidade de vitamina C e magnésio. Então tudo isso vai desencadear em vocês um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Diana, o que é isso? O intestino de vocês? Quando a gente fala do intestino, existe um povoamento bacteriano. Gente, existem bactérias boazinhas e as ruins. Se você tem todas essas deficiências que eu falei na sua alimentação, de vitaminas e minerais, há um maior número de bactérias ruins no seu intestino. Olha só, como é o intestino de alguém que tem deficiências de vitaminas e minerais e não se alimenta de maneira certa. Se vocês perceberem na foto, a gente tem uma deterioração intestinal. A mucosa, além de ela ser seca, ela produz fungos, toxinas e desencadeia irritabilidade, sono, cansaço, compulsão e ansiedade. Então isso quer dizer que esse desequilíbrio da sua microbiota intestinal vai aumentar o seu estresse e vai proporcionar uma fadiga mental. Tudo isso vai aumentar o cortisol de vocês e aumentar as citocinas inflamatórias. Paramos por aqui. Tá, Diana, mas o que tem a ver aumentar o cortisol com aumentar a citocina inflamatória com ansiedade? Gente, tem tudo a ver. É aqui que a gente começa o ciclo vicioso da ansiedade. A partir do momento que vocês têm um aumento de citocinas inflamatórias e um cortisol alto, por causa de todas essas deficiências que eu falei anteriormente, vocês têm a diminuição da ativação de um receptor chamado GABA. Olha só, a partir do momento que tem uma diminuição dessa ativação desse receptor, você altera o seu sono, você altera o seu humor, você tem uma fadiga física e mental. Isso vai ocasionar um comportamento mais ansioso e, pior do que isso, você vai aumentar a sua morte neural, ou seja, um desequilíbrio total no seu sistema nervoso central. Acabamos de entrar no ciclo da ansiedade e eu expliquei para vocês como funciona através da alimentação de vocês e a deficiência de vitaminas e minerais. Agora, a gente vai falar o quê? Ai, Diana, como é que eu melhoro tudo isso? Agora eu já sei como é que é esse ciclo da ansiedade. E agora, o que eu faço? Eu queria explicar para vocês que existe um passo a passo para vocês melhorarem a ansiedade de vocês. Não é só na alimentação. Eu não vou terminar esse vídeo falando só... Não, você precisa de uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? O que realmente é equilíbrio dentro de uma alimentação? O que é uma suplementação ajustada para combater a sua ansiedade? Isso é muito específico, isso é muito atual e isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Não é só comer bem. A questão da alimentação equilibrada é o último item que eu vou explicar para vocês. A gente tem uma série de outros itens que a gente precisa melhorar para não ter esse quadro de ansiedade. Primeiro, a gente precisa de um uso de probiótico. Isso não é constante e isso é prescrito de acordo com um profissional. Ele vai saber quais cepas ele vai ter que colocar, o quanto de tempo tu vai usar um probiótico para melhorar sua microbiota intestinal e aí sim desencadear um processo benéfico na sua ansiedade. Combater isso. Segundo, suplementação de ômega 3. Como você vai tomar? Qual refeição tem que tomar? Isso é muito importante ser frisado porque o segredo está em fazer todos os itens e fazer de maneira persistente, consistente. Isso tem que virar um hábito para melhorar a sua ansiedade. Não se melhora a ansiedade de uma hora para outra. Mesmo fazendo todos esses itens, não é assim que se melhora. A gente precisa de uma consistência e uma suplementação certa. Terceiro, compostos fenólicos. Calma,
Esse nome é estranho, mas eu vou explicar para vocês porque nem o câmera tá entendendo direito. Gente, compostos fenólicos são substâncias que vêm dentro de alguns alimentos, como o chazinho de carqueja ou o gengibre, que tem um poder antioxidante. Esse poder antioxidante combate os radicais livres, que são nada mais e nada menos do que o lixo celular produzido pelo nosso corpo. Lignanas, outro nome estranho. A gente precisa entender que a linhaça e a canela, por exemplo, são fontes de lignanas e essa substância ela ajuda na regulação do trânsito intestinal de vocês. Alimentos com efeito ansiolítico, eles desencadeiam, gente, uma baixa no nosso sistema nervoso central, na atividade. Isso potencializa o efeito calmante. Por isso que os exemplos são um chazinho de camomila ou se não a banana. A gente precisa, gente, de uma suplementação de vitamina C, suplementação diária orientada de maneira certa por profissional, em quantidade e dias. A gente também precisa, olha só o segredo, de uma suplementação certa de magnésio. Lembra que eu falei lá em cima que a deficiência de alguns minerais provocam ansiedade? Um deles é a deficiência de magnésio. A quantidade certa da suplementação de magnésio vai trazer a ativação do receptor GABA. O que é isso? Gente, quando o GABA está ativado no nosso organismo, a gente tem um efeito calmante. A gente vai dormir melhor, vai ter melhora de humor e isso vai diminuir os quadros de ansiedade, ou se não, picos de ansiedade. E agora veio o item que eu falei, o último, alimentação equilibrada, que vem através de uma alimentação que forneça para você vitaminas, minerais, a quantidade certa de fibras diária e diminuir, ou se não excluir da alimentação de vocês o hábito de consumir dia de semana produtos industrializados e produtos cheios de açúcar. Aí sim, vocês vão conseguir combater de maneira certa a ansiedade de vocês. A gente precisa entender que não é um fator só. Não é só melhorar a sua alimentação. A gente precisa entender realmente um pouco mais a fundo o que é uma pessoa ansiosa, o que é esse comportamento. E vocês conseguirem entender que o fruto dele é a alimentação e a deficiência de vitaminas e minerais. E aí, gostaram do nosso vídeo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a conseguir identificar aonde vocês estão errando e deixando vocês mais ansiosos. Marca aquele amigo que tem ansiedade e não sabe nem por onde começar. Começando nesse vídeo aqui, ele vai acertar.